Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse conteúdo a gente traz tudo que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional nesta quinta-feira, dia 26 de dezembro de 2024, e foi muita coisa importante, tem muita informação pra gente trazer aqui, tá? O Inter está negociando a venda de Thiago Maia. Tem detalhes importantes para a gente trazer nesse conteúdo sobre isso. A gente também vai falar sobre a possibilidade de Wanderson no Vasco da Gama. Wesley deve ficar no Inter, é a grande informação do dia. E a gente também fala sobre o diretor que está saindo do Colorado. Antes, não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações por aqui para tu não perder nada. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, KTO.com, onde a diversão acontece. Aproveita o código DIAS e ganha 20% de free bet para tu brincar lá na KTO, tá certo? Lembrando, o site é proibido para menores de 18 anos. Gente, vamos lá, vamos começar por essa saída de um dirigente do Internacional. O Inter comunicou no início da tarde desta quinta-feira o desligamento de Jorge Andrade, o substituto de Gustavo Grossi, na gerência de categorias de base do Internacional. O Jorge Andrade aceitou uma oferta do Curitiba para ser executivo do futebol profissional. Curitiba hoje é SAF, tem um projeto organizado e convidou o Gustavo Grossi para esta empreitada. Curitiba que ficou na Série B do Campeonato Brasileiro. O executivo de futebol do Inter, que foi anunciado, como a gente disse, desde a saída do Grossi no início deste ano, já tinha trabalhado no Internacional, ficou 6 anos sem trabalhar na base do clube, deixou o esporte para vir para o Inter e agora está deixando o Inter para ir para o Curitiba. Jorge Andrade, então, não trabalha mais no Internacional e o Inter busca um novo gerente geral para as categorias de base do clube. Agora eu quero falar sobre algumas informações importantes, tá, de mercado de transferências envolvendo o Internacional. A primeira delas é a possibilidade de saída do Wanderson, que é real e existe. O Wanderson foi procurado pelo Vasco da Gama e também pelo Zenit. Além disso, outros clubes russos sondaram a situação dele, como o CSKA e o Lokomotiv Moscou, também da Rússia, tá? O Wanderson, ele já jogou no futebol russo, veio do Krasnodar da Rússia para o Internacional. A gente sabe, é um valor grande que o Inter pagou para contratar esse jogador, 4 milhões e meio de euros, a gente está falando de 25 milhões de reais em 6 parcelas semestrais, ou seja, cada uma das parcelas pagas a cada 6 meses. Cada uma das parcelas de 750 mil euros, 4 milhões de reais. Restam 2 parcelas a serem pagas pelo Internacional ao Krasnodar da Rússia, cada uma de 750 mil euros, a gente está falando aí de 12 milhões de reais, 12 milhões e meio de reais que o Inter ainda tem a pagar para o Krasnodar da Rússia pela compra do Wanderson. Está aqui desde 2022, tá? 136, pelo que eu tenho aqui, 136 jogos, 20 gols e 18 assistências. O contrato dele ainda é válido até dezembro de 2025. E o que eu escutei? Que sim, existe a chance desse jogador ser vendido. Tá? Existe a chance desse jogador deixar o Internacional e não é uma possibilidade tão remota, tá? Porque o jogador hoje é reserva do Wesley, e aí eu vou chegar no Wesley, o que ele tem a ver com essa negociação do Wanderson, e é um jogador que não foi tão bem em 2024 como se esperava. Ele começou muito bem o ano como um dos principais jogadores do futebol brasileiro e depois acabou não rendendo mais aquilo que se esperava dele. Tem sim a possibilidade do Wanderson deixar o Inter. Tem mais essas 2 parcelas para o Inter quitar, provavelmente seriam repassadas para o clube que fosse o Wanderson. Provavelmente o Inter vai tentar lucrar, né, primeiro, vai tentar receber um valor pelo jogador e o restante sendo pago ao Krasnodar, esses 12 milhões e meio que o Inter ainda teria a pagar pelo atacante, mas o Wanderson não tem o seu futuro definido no Beira-Rio. E aí vocês vão me perguntar, pô, Lucas, mas o que isso tem a ver com o Wesley, tá? O Wesley é o titular da posição, e o Wesley esteve muito próximo do Krasnodar da Rússia, do clube qual veio o Wanderson para o Internacional. Só que o que acontece? Esse negócio travou e tem chance de não acontecer e do Wesley permanecer no Internacional. E isso faz com que o Wesley permanecendo, o Inter possa ganhar uma grana com a saída do Wanderson, que, como eu disse,
não é titular, é reserva justamente desse Wesley que a gente estava citando. São dois motivos que podem fazer com que o Wesley não deixe o Inter, tá? Financeiros e familiares. Vamos começar pelo familiar aqui, tá? O Wesley recentemente perdeu seu pai, foi ali na antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Ele tem um filho, uma filha pequena, tem esposa, enfim, e ele não acredita que seria o melhor uma ida para a Europa para jogar na Rússia. Passou por um problema aí grave, uma guerra contra a Ucrânia, que ainda tem resquícios lá na Rússia e também na Ucrânia, e isso faz com que não seja o mercado mais atraente para o Wesley e para os seus familiares e também no pensamento do staff do jogador. É importante colocar, esse é o motivo familiar, tá? O entendimento de que pode ir para um mercado melhor do que a Rússia. O outro é financeiro. A proposta do Krasnodar foi de 10 milhões de euros, 63 milhões de reais, e o Inter tem 50% do jogador, ou seja, o Inter ficaria com 31 milhões e meio de reais pela venda do Wesley. Isso também é um ponto que conta contra. O Inter queria receber mais pela venda do Wesley. Até teve uma conversa do Inter com o Palmeiras, quem sabe tu me dá mais 10, 15% do Wesley e aí eu fecho o negócio. O Palmeiras não quis. O Palmeiras quer ficar com 50% que tem do Wesley e o Inter com os outros 50%, tá? São as duas pendências deste negócio, os dois problemas e entraves desse negócio entre Wesley e Krasnodar da Rússia. O negócio, para que vocês fiquem bem cientes, não está cancelado, tá? Ainda existe chance, a conversa tinha avançado bastante, mas tem agora esses dois fatores que fazem com que o Wesley dê uma travada e o Inter também nesse negócio. E aí eu ouvi de uma pessoa importante do Inter que sim, existe uma boa chance do Wesley, quem sabe, ficar no Inter e a venda ser outra na próxima janela de transferências. E tem uma outra informação que eu quero trazer aqui para vocês, que é em relação ao Thiago Maia, tá? Uma informação que veio com o Thiago Fernandes, do Portal Gol. Eu conversei com algumas pessoas que me confirmaram uma parte dessa história, de que o Thiago Maia pode deixar o Inter para jogar no Santos, tá? Inclusive ele foi criado pela base do Santos, ganhou projeção para o futebol nacional e internacional no Santos, tanto que do Santos ele vai para o Lille da França e depois para o Flamengo, e aí vem para o Internacional. O jogador de 27 anos está negociando com o Santos, tá? E aí é uma situação muito curiosa, porque o Thiago Maia chegou aí nesse ano, né? No último dia da janela, por um empréstimo com opção de compra, porque tinha ali uma divergência entre Lille e Flamengo, quanto que cada um deveria ganhar de percentual. Para não demorar muito nesse negócio, já estava fechando a janela, o Inter trouxe ele por empréstimo com uma obrigação de compra, e aí o Flamengo e o Lille que se resolvam, tá? Em relação a percentuais. O Inter acertou, e já acertou a compra dele, que tinha um valor da obrigação de compra de 4 milhões de euros, 25 milhões de reais, aproximadamente. O Thiago Maia passou pela situação do seu pai, que teve um AVC, esteve bem mal, enfim, ele foi para Roraima, foi liberado antes do término do Brasileirão. Nas enchentes ele foi um cara que tomou linha de frente, foi linha de frente nas enchentes aqui no estado do Rio Grande do Sul, ajudando muitas famílias, muitas pessoas. E ele até falou que ele queria ter encerrado a carreira, que ele pensou nisso, a família dele disse para ele não fazer dessa forma. Então não tem como entender aqui como funciona a cabeça do jogador, tá? Só que o Inter está negociando com o Santos, essa é a informação que eu tenho. A informação do Thiago Fernandes é que está tudo acertado e o Thiago Maia já é aguardado na Baixada Santista para assinar um contrato com o Santos, tá? A informação que eu tenho é que não tem nada acertado. Eu conversei com um dirigente do alto escalão do Inter que me garantiu, Lucas, não tem nada acertado. Só que não somente essa pessoa, mas outras duas do Inter que eu conversei, não me negaram a possibilidade. Elas não negaram a possibilidade nem de que o Inter esteja negociando com o Santos uma ida do Thiago Maia. Agora, me negam que esteja tudo acertado. O Thiago Fernandes, muito respeitado, enfim, repórter do Gol, traz que está tudo acertado já e que o Thiago Maia deve deixar o Internacional. A informação que eu tenho é essa que eu trouxe para vocês, tá? Existe conversa, existe a possibilidade, eu não sei o que se passa em relação à vontade do Inter para estar negociando o Thiago Maia, mas eu espero ter algumas atualizações também para trazer para vocês aqui no canal, tá? Deixa o like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações que eu volto para falar mais do Colorado aqui com vocês, tá certo? Beijo, um abraço e até a próxima.